Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envia esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, seja um propagador do Evangelho e que através dessa ação, Deus venha te abençoar tremendamente. E se essa mensagem tocar no seu coração e se assim você desejar, as nossas contas bancárias estão abaixo na descrição desse vídeo. Semeie nosso ministério, seja um mantenedor da obra de Deus e que o Senhor venha te recompensar tremendamente por essa atitude. Amém? Vamos à palavra de hoje. Bom, o tema da mensagem é Não Volte Atrás. E antes de começar a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, eu quero ler uma passagem para você que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do versículo 57 ao 62. E essa mensagem ela já inicia com um título muito forte, que diz assim: o quão difícil é seguir a Jesus. Então vamos ao texto. E diz assim a palavra: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus então respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir sepultar meu pai. Jesus então disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse a ele: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E então Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa mensagem ela já é muito impactante, justamente pelo título que inicia ela, que diz que o quão difícil é seguir a Jesus. Todos nós que somos chamados para viver uma caminhada com Jesus, são chamados para o ministério de Jesus, chamados para proclamar o reino, como esse texto mesmo diz. Todos nós temos âncoras que podem nos manter presos ainda ao nosso passado, presos ainda a pessoas que podem nos manter paralisados, parados, impedindo que a gente faça ou que a gente exerça o chamado que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. E a âncora que eu estou querendo dizer aqui é justamente aquilo que te mantém preso ou parado, impedindo você de exercer o chamado que Deus tem para a tua vida. Só que Jesus a todo tempo, ele vai advertindo essas pessoas neste texto sobre o perigo delas de quererem resolver primeiro as suas pendências, de deixar tudo organizado, para que só a partir dali elas pudessem assumir de fato o cargo, assumir de fato o chamado que Deus tinha para cada uma delas. Só que Jesus, quando chama os seus discípulos, você vai ver que eles não ficam resolvendo as suas particularidades. A Bíblia diz que todos seguiam Jesus. Quando Jesus chamou Pedro, Pedro seguiu. Quando Jesus chamou Lucas, Tiago, assim foi. Ele foi chamando e os discípulos o seguiam. Por isso que ele sempre dizia: siga-me. Ele não falava: olha, organiza primeiro a tua vida aí, deixa tudo organizado, tudo no eixo, nos seus devidos lugares, e depois você vinha até mim. Não. No momento que Jesus chamava, era a partir dali que tudo tinha que ser mudado. Era a partir dali que a mente daquelas pessoas tinha que estar totalmente voltada para Jesus, ligada em Jesus e ter o seu foco em Jesus. Não poderia ter pensamentos ligados a fatos passados, a pessoas passadas. Não que Jesus seja uma pessoa que não quer mais que você tenha relacionamentos com pessoas do seu passado, ou que você deixe de amar a tua família, ou de pensar na tua família a partir do momento que ele te chama para o ministério dele. Não. Mas Jesus não quer que você fique preso a isso, que isso venha te impedir de você exercer o chamado que ele tem para a tua vida. No decorrer da palavra de Deus, você vai ver inúmeras histórias de pessoas que foram chamados para a obra, chamados para proclamar o reino de Deus, e você vai ver que todas essas pessoas tiveram que largar os seus bens, largar os seus familiares, as suas famílias, para seguir o chamado que Deus tinha para cada uma delas. Um exemplo claro disso é o chamado de Eliseu. A Bíblia diz que quando Elias ele passa pelo campo e chama Eliseu, naquele mesmo momento Eliseu assume seu chamado, e a Bíblia diz que ele vai e ele estava trabalhando com suas juntas de boi, arando a terra, porque ele era agricultor, ele trabalhava na roça, vamos dizer assim. E a Bíblia diz que quando ele é chamado por Elias, ele toma uma decisão drástica na sua vida, que é o que todos nós devemos fazer. A Bíblia diz que ele mata a sua junta de bois, aquilo que era como meio de trabalho dele, aquilo que mantinha ele preso naquele lugar, naquela vida. Ele quebra a carroça que ele utilizava para trabalhar, para que não tivesse mais nada que mantivesse ele preso naquele lugar, preso na sua vida passada, em quem ele era como um agricultor, como um arador de terras. Não. Quando ele é chamado, ele assume o chamado, ele
corta essa âncora, ele quebra a âncora que mantinha ele preso naquele lugar, na sua vida antes do chamado, para que a partir dali ele estivesse livre para exercer aquilo que Deus tinha para ele, para exercer o chamado que Deus tinha na vida dele. Só que para muitas pessoas é difícil exercer o chamado ou é quase impossível, porque elas estão ainda ligadas aos seus bens materiais, apegadas às suas famílias e não querem sacrificar tais coisas para exercer aquilo que Deus tem para ela, por medo, por ansiedade, por insegurança. Só que quando Jesus ele nos chama para exercer o chamado, para proclamar o reino, entenda uma coisa, todas as coisas ele vai endireitando ao nosso favor. Ele vai colocando tudo no lugar na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Porque Jesus, ele não é um Deus que apenas pensa em si próprio. Ele é um Deus que pensa nos seus filhos. Ele é um Deus que também está preocupado com aqueles que é do nosso círculo familiar. Só que, infelizmente, muitas pessoas que recebem esse chamado, que recebem essa oportunidade, rejeitam, porque ainda estão ligadas aos bens dessa terra, aos seus círculos familiares, e aí deixam de experimentar uma caminhada, uma vida de caminhada com Jesus, de experimentar as coisas extraordinárias que só uma vida de caminhada com Jesus poderia proporcionar a eles. A Bíblia vai dizer que um dado jovem muito rico, ele chega até Jesus. Se você ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 19, lá do versículo 21 ao 23, Jesus mostra isso, que existia um jovem muito rico que chegou até ele e disse: Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo, para alcançar a vida eterna? E aí Jesus disse: olha, obedeça os meus mandamentos. E ele fala: mas eu sou obediente, eu já obedeço. Seja fiel. E ele vai relatando tudo que ele já fazia. Só que aí Jesus vai lá e toca naquilo que para ele, naquele momento, é o que ele tinha de mais precioso, que era a sua riqueza. E aí Jesus disse: ó, então pegue tudo que você tem, venda e dê aos pobres, e depois me siga, para que você não tenha mais ligação a nada neste mundo, para que você não tenha apego ou seja apegado a mais nada neste mundo. E aí a Bíblia vai dizer que aquele jovem, ele se entristece muito, porque ele tinha muitos bens. Ele tinha muito que mantinha ele preso naquele lugar, nessa terra. E a Bíblia diz que, infelizmente, ele não faz a ordenança de Jesus. Ele não vende seus bens para seguir a Jesus. Ele não faz aquilo que Jesus disse para ele fazer para atuar no chamado que Jesus tinha para a vida dele. Porque para todos os discípulos que Jesus chamou, cada um exerceu um chamado no ministério. Só que, infelizmente, aquele jovem rapaz rejeitou o chamado de Jesus. Ele não experimentou de uma caminhada com Jesus, não experimentou das grandes coisas que Jesus poderia fazer, não somente nele, mas através da vida dele, para o reino de Deus. Infelizmente, muitas pessoas são como esse jovem, que eles estão apegadas aos bens materiais, ainda tem como valor as suas riquezas, colocam mais valor naquilo que tem do que naquilo que Jesus pode dar a cada uma delas, para aquilo que elas podem vivenciar com Jesus. Isso é muito triste, porque uma vida com Jesus é muito mais valiosa do que qualquer ouro e prata que essa terra pode nos proporcionar, do que qualquer bem material que você pode alcançar nessa terra. Uma vida com Jesus é muito melhor que isso. E aquele jovem deixou, infelizmente, de experimentar isso. E muitas pessoas, infelizmente, até hoje, são chamadas por Jesus para exercer o seu ministério, chamadas por Jesus para segui-lo, e não seguem porque eles estão apegadas. Ainda tem uma âncora que mantém elas presas a esta vida, presas a este mundo, e esquecem que este mundo é passageiro, que o que mais importa na nossa vida é a eternidade, é uma vida com Cristo. O que importa para nós é, através da nossa vida, alcançar almas. Para isso fomos chamados. Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. O foco é proclamar o reino, gente, para cada um de nós. Há um dever de proclamar o reino de Deus, de alcançar almas, tanto a mim a você. E nós não podemos estar apegados, ter âncoras que nos mantêm presos, porque para um barco a âncora é a segurança, é o que mantém ele fixado naquele lugar, parado. Pode vir o que for, ele não sai dali. E Jesus não quer que você fique preso a um lugar, preso a um fato, a um momento da tua história. Jesus te quer livre para te usar para o reino, para te fazer alcançar coisas grandiosas aqui na terra. Não somente na tua vida, mas que através de você possa fazer com que pessoas conheçam esse Deus, alcancem esse reino. Se você ler o capítulo 6 de Mateus, você vai ver que Jesus disse: olha, busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas lhes serão acrescentadas. Jesus já está deixando claro: olha, não é porque eu chamei vocês que vocês vão exercer esse chamado, que as demais coisas ficarão largadas, ficarão sem organização, ficará Deus dará, que a tua vida vai virar um caos. Não.
Quando você coloca os seus olhos em mim, coloca o desejo de me buscar, coloca o meu chamado em primeiro lugar na tua vida, eu organizo todas as demais coisas. Todas as coisas que você precisa, as suas necessidades, os seus sonhos, os seus projetos, começarão a se realizar na tua vida através do meu agir, porque você buscou em primeiro lugar exercer aquilo que eu te chamei. Você buscou em primeiro lugar buscar o meu reino e não ficou apegado às coisas do teu passado, não ficou apegado aos seus bens materiais, não ficou apegado às pessoas do teu círculo, mas focou em mim, exerceu de fato aquilo que eu tenho para você, exerceu de fato o meu chamado. E neste texto aqui de Lucas 9, que eu acabei de ler para você, você vai ver que Jesus ele demonstra que para aqueles que não exercem o seu chamado, para aqueles que não estão de fato preocupadas com o reino, preocupadas com o chamado que Deus tem para cada uma delas, elas são como raposas que têm as suas tocas para poder retornar, como pombas que sempre têm o seu ninho, o seu lugar de repouso. Porque se você for analisar esses animais, ainda que eles passem o dia inteiro exercendo as suas funções, caçando, buscando alimento, no final do dia eles voltam para o mesmo lugar, sempre. E com Jesus não pode ser assim. Você não pode ficar andando em ciclos, ainda que você ande e retorne para o mesmo lugar. Não, com Jesus é de glória em glória. Com Jesus é um caminho reto, não há retornos. Com Jesus não tem que mais haver o desejo de ficar voltando para trás. Não, com Jesus é um caminho reto, meu querido. Esqueça-me das coisas que passam, que ficaram para trás. Prossigo para o alvo. Esse alvo é Jesus. As coisas do passado, o teu ninho, a tua toca, tem que ficar no passado. Você não tem que mais ficar voltando para isso, tendo sempre um lugar para você retornar. O teu lugar de repouso é em Jesus. Por isso que Jesus ele finaliza esse texto lá no versículo 62, dizendo que aqueles que põem a mão no arado, ou seja, aqueles que aceitaram o meu chamado, aqueles que aceitaram viver o chamado de Deus na vida deles, se pensarem, olha só, é só o desejar de voltar atrás, de retornar à sua vida passada, de voltar para o lugar onde Jesus o tirou, de voltar para o lugar onde Jesus o chamou para exercer o seu ministério. Jesus vai dizer que não são nem aptos ao reino de Deus. Então, esse alerta é para todos nós, para nós que estamos no caminho com Jesus, na caminhada com Jesus, exercendo o ministério, ou não, mas que aceitaram caminhar com Jesus. A palavra de hoje é: não volte atrás. Se há alguma coisa que te prende ao teu passado, se há alguma coisa que te mantém parado no mesmo lugar, destrua essas carroças, mate esses bois, quebre essa âncora, esqueça essa toca, não volte mais para esse ninho. Prossegue no caminho que Jesus trilhou para você. Não fique pensando nas coisas do passado, nas coisas passadas. Eis que Jesus ele sempre faz novas todas as coisas. Jesus tem uma nova história, um novo caminho para você. Ele não te quer preso a ninguém, não te quer preso a riqueza deste mundo, a pessoas deste mundo. Não seja como aquele jovem que rejeitou o chamado de Jesus porque tinha o seu coração apegado às riquezas dessa terra. Não! O nosso maior tesouro é o que está no céu. É de lá, porque lá a traça não come, a ferrugem não corrói. É eterno. Mas para chegar a este tesouro, precisamos aceitar o chamado, exercer o chamado e não voltar atrás, não pensar em voltar atrás, não murmurar, entender que o que Jesus tem para nós, o chamado que Ele tem para nós, é grandioso, é maravilhoso, é muito melhor do que aquilo que essa terra pode nos proporcionar, do que aquilo que as pessoas que estão nessa terra podem nos dar, meu irmão. Então aceite o chamado de Jesus, exerça esse chamado, prossegue no caminho que Jesus te chamou, que Ele trilhou para você, e não tenha mais ligações, âncoras que te mantêm ligadas ao teu passado, presas no mesmo lugar. Prossegue para o alvo que é Jesus. Deixa teu passado no passado mesmo. Joga no mar do esquecimento. Experimente vivenciar uma vida de coisas novas com Jesus. Experimente viver um chamado de coisas grandes e novas com Jesus, porque é isso que Ele tem para cada um de nós. Olha o que cada discípulo vivenciou com Jesus, e mesmo depois da morte de Jesus, Jesus não os abandonou, continuou com eles, e eles viveram coisas extraordinárias no seu ministério. Amém? Que esse vídeo edifique o teu coração, que esse vídeo fale poderosamente ao seu coração, e eu oro para que Jesus, através dele, coloque uma chama no teu coração pelo teu chamado, que através dessa palavra você entenda: Jesus não te quer preso a ninguém, preso a nenhum lugar, preso a bens nenhum. O que Ele tem para você é na eternidade. Mas para você chegar lá, você precisa caminhar, exercer o teu chamado e assumir de fato o ID de Jesus, o siga-me que Ele lançou sobre a tua vida. Amém? Que esse vídeo edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.